aprendendo a ser invencível com Hora de Aventura. Tcharam. Fala rapaziada, hoje a gente Fala. vai analisar um episódio de Hora de Aventura chamado Jake o Tijolo. Não é um episódio de várias aventuras, ou um Muito episódio forte em que eles esse episódio. enfrentam muitos Muito, monstros, mas é com muito certeza bom. um dos mais diferentes que a gente tem na série inteira. Eu diria que até é um risco fazer esse tipo de episódio, mas nesse caso deu muito certo, porque algo que era pra ser simples e diferente se tornou uma história de inspiração. O episódio começa com o Finn seguindo um mapa e tentando acertar essa maçã comida na cesta de árvore, que no caso ele erra. Até que após passar por alguns cenários, ele encontra essa casa meio destruída, que é onde o Jake tá, fingindo ser um tijolo. O Finn pergunta como tá a experiência de ser um tijolo e o Jake dá essa risada aqui. O Coronga. Mostrando que talvez a experiência não seja tão saudável assim, mas que mesmo não sendo uma boa experiência, é o que ele quer fazer. Desde que eu era pequeno, eu queria saber como é ser tijolo de uma casa de... Alô, caiu? Caiu? Alô? Alô? Para mim não caiu. Ah. Da hora. Tirar as notificações, vai voltar. tijolos quando a casa de tijolos cai. E essa casa vai cair. Ele tava ali meio que uma espécie de meditação, só esperando a casa cair, pra sentir como é ser um tijolo em uma casa de tijolos que desmorona. Nessa parte eu interpreto que ele tá meio sem sentido de vida, e por isso ele quer fazer isso. Talvez ele queira sentir alguma coisa, talvez ele esteja um pouco perdido, e é provável que após essa experiência ele se reencontre. Por algum motivo eu sinto que o Jake nessa parte não queria ser ele mesmo, talvez por conta do episódio passado que eu ainda vou fazer um vídeo, e naquele momento ele só queria tirar um retiro sozinho em uma parte do mundo, sendo algo que ele não é. E muita gente faz isso, tem muita vontade de se retirar pra outros lugares, como se toda a culpa de algo ter um significado ruim seja do ambiente, mas as pessoas se esquecem que conseguem a qualquer momento se retirarem em si próprias, e que este sim é um verdadeiro retiro, e que isso sim tá em seu poder. Mas por enquanto a gente tenta ficar só com essa concepção de que ele preferia ser qualquer outra coisa, além do Jake o cachorro naquele momento, e decidiu ser Jake o tijolo. E logo após um breve diálogo entre o Finn e o Finn vai embora e deixa um walkie-talkie no chão, pra ele se comunicarem. O Jake não curte muito isso, já que tijolos não se comunicam, mas ele não pode fazer muita coisa naquele momento. Tá bom, eu vou voltar a ser um tijolo. Depois de um tempo, um coelho aparece bem em frente a ele e começa a cavar uma cenoura, até que um cervo chega, come a cenoura e o coelho se assusta, indo embora. O Jake até comenta que apesar do cervo não ser um perigo real para a vida do coelho, ele ainda tá acima na cadeia alimentar, e por instinto, sente-se na posição de assustar o coelho. Então apesar dele ser uma falsa ameaça, ele ainda assim é uma ameaça. O Finn interrompe a narração do Jake falando pelo walkie-talkie. 95% das pessoas vão pular esse vídeo nesse momento aqui. Faço Agora, parte dos se eu sei que 95. O que o deixa bem irritado, já que ele queria ter uma experiência solo e desconexa das outras partes da vida dele. O coelho é irrelevante comparado à experiência do tijolo. Opa, foi mal, cara. Esquece o coelho. Essa frase me mostrou que por mais que ele tentasse separar o Jake do tijolo, não adiantava. Então ao mesmo tempo em que ele estava experimentando ser um tijolo, ele ainda era o Jake narrando os acontecimentos da vida de um coelho. Isso ele fez pra si. E pra mais ninguém. O que me leva a pensar que talvez ser um tijolo naquele momento nem fosse tão importante assim, mas o simples fato de que o Jake estava sendo obrigado a ter outra experiência que não fosse comum à vida dele, já fazia tudo aquilo valer a pena. Isso mostra que não era sobre ser diferente, mas sobre observar a si mesmo. Enfim, chega de brisar. Nessa parte do episódio, o Jake narra o dia enfim chegando ao crepúsculo e a noite devorando toda a luz que se restava, fazendo com que o coelho e o cervo fossem dormir. E ele encerra a narração com a frase que mais me pegou nesse episódio. E assim termina o dia do nosso antigo vilão que desaparece em uma moita de árvores. Talvez para sonhar com as batalhas fúteis de amanhã. Por que será que ele acha as batalhas do cervo tão fúteis? O Jake é um ser sábio que não atribui mais significado às coisas do que elas realmente têm. Mas então por que ele adicionou o adjetivo de fútil às batalhas do cervo? Talvez porque ele entende que todas as batalhas são fúteis? Ou porque ele pensa sobre a brevidade da vida? Talvez ele pense sobre como todas as coisas serão esquecidas. Pode ser que pense sobre como ele mesmo será esquecido e que mesmo sendo famoso ou lembrado, todos aqueles que dizem o seu nome
nome também serão esquecidos. O Jake talvez ache as batalhas do cervo fúteis porque ele enxerga as coisas como mortal. Ele sabe que não importa o que aconteça ou quando aconteça, será vazio de significado, pois o próprio tempo engolirá o momento. A própria mutabilidade das coisas deixa tudo sob o mesmo valor. Faz com que todos os momentos sejam igualmente especiais ou igualmente fúteis. Enfim, continuando. O Jake acorda no meio da noite com uma tempestade e tá feliz com ela, porque talvez seja naquele momento em que a casa desmorone e ele tenha tanto a experiência que queria. Enquanto isso, no outro lado, o Finn coloca o walkie-talkie pra tocar em uma rádio, como se fosse uma espécie de podcast feito pela narração do Jake. E várias pessoas na Terra de U começam a escutar. Vira literalmente um sucesso de rádio, tanto que eles aumentam a audiência. Nesse momento, mais uma vez, o Finn tenta acertar algo no lixo, mas ele erra. A narração continua e o Jake conta como quase tudo acabou pro coelho, mas o mesmo acabou recebendo a ajuda de um bando de castores que ajudaram a reforçar a toca no meio da tempestade. Existe também essa parte onde aparece uma toucinha do mar, que não deveria estar ali, segundo o Jake, pois elas vivem apenas no mar. Só que ele diz que já ouviu histórias de antigos marinheiros que diziam que às vezes as tempestades levam elas pra longe. É o triunfo da experiência sobre as verdades de segunda mão de livros didáticos Já vi, já. Essa parte me remete a falei no pessoas início, que né? tiveram Provavelmente experiências travou, que não pois estão é. catalogadas. Por exemplo, aqueles Não vai, relatos Zé, de é muito cura bom. com ervas. Abacate que passa. Ai, que lindo. Tá se alimentando. Que a medicina acadêmica não necessariamente apoia, mas existem pessoas que contam histórias e que realmente acreditam que aquilo deu certo. E vocês, têm alguma experiência que não foi catalogada? Ou que os livros dizem ao contrário, mas aconteceu com vocês? Assim que o Jake fala que tá seguro, aparece o cervo e começa a destruir todo o trabalho que demorou horas pra ser feito. Cara, filha da... A toca foi destruída. Uma injustiça de nível astronômico. Mas mesmo depois dessa luta que parecia ser o fim pro coelho, mesmo depois de ter perdido sua toca, que foi construída depois de muito trabalho, o coelho encontra uma outra forma de sair por cima, entrando dentro de um tronco de árvore. Senhoras e senhores, o coelho é invencível! Essa fala do Jake é muito bonita porque aqui ele mostra sua concepção do que é ser invencível. E pra ele não é sobre matar o inimigo, já que o coelho contra o cervo não teria a menor chance, mas é sobre desprezar as ações daqueles que tentaram te dissuadir. Pois mesmo depois de destruírem a sua casa, ele deu um jeito de dar a volta por cima. E isso mostra uma alma invencível. Mas o que é ser invencível? Pra mim, o coelho Muito foi um forte. pouco mais que invencível. Ele foi resiliente, mostrando que não importava o que acontecia, ele iria dar a volta por cima com o rosto pleno e calmo. O coelho não se deixava perturbar com as coisas que lhe aconteciam, mas ele aceitava tudo o que lhe acontecia. Entendia que não podia mudar o que aconteceu, que o passado é passado, e olhava pro presente com os olhos abertos, aproveitando todas as oportunidades que lhe apareciam. Esse coelho nos demonstra que a filosofia é mais que palavra. Ele encarna a filosofia como ela deve ser. Toda e qualquer adversidade é apenas uma nova chance de testar o que você aprendeu diante da filosofia. Portanto, mesmo que estejam destruindo sua casa inúmeras vezes, olhe para as oportunidades do presente. Pois se você estiver preocupado com uma folha, você não vai enxergar a árvore. E se você estiver preocupado com a árvore, não vai enxergar a floresta. O coelho não ligou pro conflito. Ele simplesmente olhou pro rosto do seu adversário e disse: "Foda-se". Foi nesse momento de inspiração em que o Jake decidiu sair da parede com um pretexto de que não precisava mais ser um tijolo e que o coelho tinha as respostas que ele precisava. Acho que por ter uma serenidade inabalável. E é nesse momento em que a casa desmorona, quando o Jake sai dela, mostrando que ele foi a causa principal do seu sonho. E talvez, se ele não estivesse ali, a casa já teria desmoronado, mostrando que ele mesmo era a pessoa que impedia que isso acontecesse. Às vezes, a única coisa que impede que os seus sonhos se realizem é justamente você querer eles. E bem no finalzinho, até o fim acerta o walkie-talkie na lixeira, coisa que ele tava querendo fazia tempo. Isso aqui pode não ter significado nenhum, e eu posso estar brisando muito, mas pra mim mostra que uma história inspiradora como a do coelho pode te fazer ter mais garra pra conseguir o que você quer. Assim como o Finn, no final do episódio, depois de tanto tempo tentando acertar aquelas coisas. E assim, o episódio acaba. E agora eu encerro o vídeo me despedindo de vocês, enquanto volto pras minhas fúteis batalhas. Que porra? Que isso, mano?